Olá, crianças queridas, vim trazer um livro que já fazia algum tempo que eu estava para trazer, inclusive a editora Salamandra mandou para a Pro aqui o exemplar do professor, do livro do Raul da Ferrugem Azul, que é um livro muito importante, muito bacana da Ana Maria Machado, que vai falar aí sobre esse menino super sensível, super contra as injustiças sociais. Então eu vou ler aqui para vocês a contracapa dele, que diz assim: Raul estava mesmo intrigado com aquelas manchas azuis que se espalhavam pelo seu corpo. Ora apareciam nos braços e ele não conseguia fazê-las sumir, mesmo lavando com shampoo, álcool e até detergente. Ora, que susto! Estavam no pescoço, nas pernas, na língua e até na garganta. O que estaria acontecendo? O que seriam aquelas estranhas manchas que ninguém... De tanto pensar, Raul deduziu. Ele, Raul, tinha ferrugem azul. O mistério tinha que ter uma explicação. Em busca das respostas, o menino descobre como a dificuldade de reagir às pequenas e grandes violências do cotidiano marcam o nosso espírito e o nosso corpo. Depois de mais de 500 mil de exemplares vendidos, vários prêmios e publicação no exterior, Raul da Ferrugem Azul está de volta para encantar novas gerações de leitores. Um livro muito especial da Ana Maria Machado, que vai trazer algumas críticas, inclusive do Carlos Drummond de Andrade, que vai falar assim: cara Ana Maria, acho que não estou todo enferrujado, porque achei linda a história do Raul e gostei da lição que ela transmite sem cara enfadonha de lição. O abraço amigo e a sempre admiração de Drummond. Bom, eu vou ler para vocês o capítulo 3, porque eu acho que é um capítulo que explica bem quem é o Raul e quais eram os problemas que ele estava sofrendo. Ele estava bastante pesaroso com algumas coisas que estavam acontecendo, e essa ferrugem azul que só ele via pelo corpinho dele estavam sendo causadas justamente por isso. Na esquina perto de casa, a turma batia papo. Raul deu uma paradinha, bem a tempo de ouvir Alexandre contando o fim de uma história de tentativa de assalto, correria, perseguição, um bando de pivetes. Ainda bem que consegui entrar no clube, passei pelo porteiro assobiando, como quem não quer nada, disfarcei, e fiquei vendo pela grade lá do lado de fora os neguinhos todos parados olhando, até que cansaram de esperar, foram embora. E eu liguei pro meu pai me dar uma carona na volta do trabalho. Vê lá se eu ia arriscar sair dali sozinho quase na hora do jantar. Márcio deu palpite. Ainda mais de noite, preto no escuro a gente só vê quando chega pertinho. Zeca começava também a contar sua história. Outro dia eu estava indo para a casa da minha avó e quando saltei do ônibus vi um criolinho mal encarado parado na esquina e fiquei logo de olho nele. Raul nem conseguia prestar atenção na história. Na cabeça dele dançavam uns pedaços da conversa. Os neguinhos todos parados, preto no escuro, um criolinho mal encarado. Por que ninguém falava em branco no claro? Será que um dia ele ia ficar tão azul que as pessoas iam ver e falar num azulzinho mal encarado? Será que o menino contava aos amigos o encontro com o Zeca e dizia que desceu do ônibus um branquinho de cara invocada? Mas essas eram coisas que Raul só pensava e não tinha coragem de falar. Vontade bem que tinha, e raiva. Se tinha coisa que deixava ele furioso, essa era uma delas. Isso de achar que a cor das pessoas faz alguém ser melhor ou pior do que os outros. Isso de racismo de qualquer tipo. Mas com toda a raiva não disse nada. Medo de que rissem dele, hábito de não falar das coisas que iam dentro da cabeça. Mas a raiva era forte. Para não acabar abrindo a boca e falando de qualquer jeito, engoliu o que ia dizer, fechou as palavras na garganta. E foi para casa sem nem ao menos se despedir de ninguém. Na portaria do edifício tinha um espelho. Sempre que passava, Raul se olhava, disfarçado se tivesse alguém por perto, com calma se tudo estivesse deserto. Dessa vez, com pressa,
se olhou meio de lado e parou num susto, todo espantado. Subindo o pescoço, cobrindo a garganta, azulando a boca, a ferrugem era tanta. Essa não, agora vem para a cara, assim também já é demais. Furioso dessa vez, a Raul achou que tinha passado dos limites. Já vinha com a raiva daquele papo da turma, com a dor de sua covardia engolida e ainda ia ter que aturar essas desgraçadas dessas manchinhas, até dentro da boca, na língua, na garganta. Coisa nenhuma, dessa vez ia dar um jeito. Nem que tivesse que esfregar até arrancar a pele, nem que tivesse que ficar a noite inteira pensando até descobrir o que fazer. Esse é um dos trechos que eu mais gostei desse livro e que eu acho que representam muito o Raul. É um livro muito cuidadoso, todo com essa margem azul, com uma folha de ótima qualidade, com as ilustrações da Rosana Faria, né? É uma nova edição. Esse livro foi escrito em 1979, então naquela época tinha uma outra ilustração e agora está contando com a Rosana Faria como ilustradora. Um outro trechinho aqui, umas palavras da Ana Maria Machado que explica como surgiu a ideia desse livro aqui, lá em 1979, até um pouco antes, né? Porque ela escreveu antes dele ser lançado. Quando escrevi Raul da Ferrugem Azul, foi no tempo em que o Brasil vivia na ditadura. Eu era jornalista e tinha sido convidada com vários outros colegas que também chefiavam redações para um encontro de 2 dias na casa do Cardeal do Rio. Nesse tempo não tínhamos liberdade de reunião. Achei que aquela era uma oportunidade única para protestarmos contra a censura. Uns 50 profissionais reunidos em território razoavelmente protegido. Podíamos fazer um documento coletivo a respeito. Para minha total surpresa, com exceção do Ziraldo e do Milor Fernandes, nenhum dos presentes topou reclamar. E eu fiquei pensando, como podem todos serem considerados entre os maiores jornalistas do país se enferrujaram sua capacidade de reagir? Voltei para casa pensando nisso e meu filho chegou da escola, revoltado, porque viram um episódio num ônibus em que alguém era chamado de neguinho de forma pejorativa. E ninguém reclamou, dizia ele. Comecei a reparar em situações revoltantes em que as pessoas preferiam se calar a reivindicar. Fui juntando as coisas e o livro começou a tomar forma. Quando ficou pronto, teve uma carreira engraçada. Foi rejeitado por 8 editoras que elogiavam a história, mas ponderavam que era uma provocação à ditadura e podia ter consequências sérias para todos. A Salamandra estava começando, levei o texto para eles e foi o início de uma vida de entendimento. Publicaram, o livro ganhou o prêmio de melhor do ano da Fundação Nacional do Livro de Infantil e Juvenil e saiu vendendo feito pão quente. Até hoje é meu maior sucesso de vendas. É um livro que desperta paixões. Em geral, o público adora. Mas parte da crítica torceu o nariz, de uma forma que eu nunca encontrei nem antes nem depois. Um bom exercício de humildade para mim. Ser rejeitada 8 vezes e criticada pelos jornais. O que vale é que também fui lida em mais de 40 edições só no Brasil, porque esse livro aqui também foi traduzido para outros países, né? Um livro que, além de demonstrar a sensibilidade desse personagem, também inspira a gente a falar sobre as coisas com as quais a gente não concorda. A nossa fala não precisa ser agressiva, pode ser assertiva, pode ser pouco emocionada, se a gente exercitar essa capacidade da gente expressar aquilo que sente e expressar a nossa revolta também quando a gente assiste injustiças sociais, como é o caso aqui do Raul. Um dos conselhos que ele recebe, que eu acho muito bonito, é que cada um sabe o motivo da sua ferrugem, e só cabe a cada um de nós saber como resolver para que essa ferrugem deixe de existir. E a ferrugem só deixa de existir quando a gente pratica, né? Eu espero que tenha sido inspirador para vocês, que quem ainda não conheça queira ler e que as crianças gostem bastante dessa leitura. Um beijo, até a próxima!